Bom dia. Bom dia. Viemos apresentar sobre a arte bizantina na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Se localiza na cidade de Quipapá, no estado de Pernambuco. Nós iremos passar a nossa entrevista para a nossa repórter Nayara, que irá entrevistar o padre Aloísio. Bom dia, estamos aqui com o padre Aloísio e vamos fazer uma entrevista. O que permaneceu após o fim do Império Romano? Veja, quando a gente fala do Império Romano, a gente fala do Império Romano no Oriente e o Império Romano no Ocidente. No Ocidente, ele se encerra exatamente no início do século IV. Já no final do século III para o século IV, ele exatamente começa a decair, a fracassar. Inclusive, quando Constantino ele torna o cristianismo oficial, já é exatamente por causa desse fracasso do Império Romano. Ele estando fracassando, a igreja ele busca esse apoio, oficializa o cristianismo, porque a igreja vai dar uma sustentação pela sua estrutura na educação, pela sua estrutura até mesmo como ela estava organizada. Então, por isso que ele decide fazer essa oficialização, tornar o cristianismo oficial. Depois, permanecendo ou concluindo o Império Romano na região do Ocidente, ele continua no Oriente, onde vai ser chamado de Império Bizantino. Então, ele fracassa no Ocidente, ele se encerra no Ocidente, mas no Oriente ele tem o seu início exatamente tendo a sua capital em Constantinopla. Como era a sociedade do Império Bizantino? Veja, se a gente fosse aprofundar essa questão no período do Império Bizantino, a gente iria dizer que teria uma vasta reflexão, porque exatamente o Império Bizantino, por ser no Oriente, então tinha o seu jeito próprio de ser, seu jeito próprio de viver, né? Mas naquele período, segundo os estudiosos, eles dizem que o imperador ele tinha uma função de líder político e ao mesmo tempo de líder religioso. Por isso que nesse período vai surgir o chamado neropapismo, ou seja, uma mistura do imperador com a mistura do papa, e incorria exatamente nisso. Então a sociedade nesse tempo ela também foi marcada por uma outra característica da iconoclastia, que foi o período em que eles começaram a proibir o uso de imagens, o uso de ícones também nesse período, porque tinha de certa forma, um grupo que era a favor da religiosidade, um grupo que não era a favor, então tinha um pouco essas características aí. Qual foi a expressão máxima da arte bizantina? A expressão máxima da arte bizantina foi, sobretudo, o mosaico. Né? O mosaico, ele marca o mosaico com seus detalhes amarelos, com seus detalhes com ouro, com os seus detalhes de imagens, que a gente pode dizer, com uma característica bem simbólica. Por exemplo, se nós dermos uma olhada para esse Cristo aqui, isso é um Cristo bizantino, é uma arte bizantina que foi encontrado por São Francisco de Assis no século XIII, na capelinha de São Damião. Então você olha para essa imagem, você vai perceber que é um Cristo crucificado, porém com os olhos abertos, porque ele já é ressuscitado, mas junto a esse Cristo você vai encontrar vários outros personagens, que é próprio da arte. Então esse aqui o ícone original, ele era pintado, mas a predominância maior, por exemplo, da arte bizantina, eram mais os mosaicos. Hoje, por exemplo, você chega em Israel, na Terra Santa, para você saber se aquele lugar era o lugar santo
Aquele lugar era o lugar original. Nas escavações eles encontram os mosaicos, inclusive subterrâneos, eles com 1 metro, 2 metros, partes de mosaico nas paredes antigas. Então a predominância da arte religiosa exatamente através de mosaico. O que é uma questão bizantina? Olhe, para eu lhe responder, né, à altura, eu diria que eu não saberia lhe responder essa questão, né, se trata de questão bizantina. Agora, eu posso lhe dizer assim, que quando a gente fala da questão bizantina, a gente fala do Império de Bizâncio, né, aquela região que tinha Constantinopla como a área, como a capital, né, do Império Bizantino, e isso também trouxe uma grande influência para a realidade própria da Igreja, porque no século IX aconteceu, século IX, século X, aconteceu uma divisão na Igreja que a gente chama de Cisma do Oriente. Então, quando a gente fala dos padres ortodoxos, a gente chama são os padres do Oriente. E esses padres do Oriente, eles não têm, digamos, a obediência a Roma, eles têm obediência ao patriarca de Constantinopla. Então isso é uma questão bizantina, isso é uma questão desse Império Bizantino. Existe batizado bizantino? Existe, porque o rito, a gente não chama de batizado bizantino, mas a gente chama de um rito próprio da cultura bizantina, da cultura oriental, que é diferente do nosso. Uma criança, quando ela é batizada no rito oriental, ela é batizada, crismada e recebe a primeira Eucaristia ao mesmo tempo. Ela faz as 3 coisas. E ainda eles são bem mais cheios de símbolos, né? Porque os bizantinos eles usam muito o incenso, eles usam muito os ícones, eles usam muito luz, muita vela, e eles usam muito ouro e muita prata na arte. Então, eles têm um pouquinho de diferença, são mais ricos do ponto de vista espiritual, eles têm mais profundidade na dimensão mística do que nós ocidentais ou nós da Igreja Latina. Quando foi que trouxeram a arte bizantina para dentro da Igreja e como isso surgiu? Em que século? Veja, a arte bizantina, se o Império Bizantino ele começa no século V, em 400 e pouco, 453, se não estiver enganado, a partir do surgimento próprio do Império Bizantino, ele já vai surgindo aos poucos, porque veja, se nesse período do Império acontece esse grupo que era contra os ícones, contra as imagens, então no século VIII, século IX, por aí, então começou a dar uma ênfase maior a essa questão das imagens, essa questão do ícone, né? Então, a partir daí, então a Igreja desde cedo, que ela sempre aderiu à Igreja Católica, porque se os bizantinos ou os orientais, eles estavam em comunhão com Roma até o século IX, final do século IX, século X, então, e a arte já existia, então estava em plena comunhão. Então, talvez pudéssemos dizer que o início mesmo da arte bizantina teve início lá no período ainda de Constantino. Então, quando Santa Helena, ela conquistou os lugares santos, né, quando ela conquistou lá os lugares do nascimento, da crucificação, os lugares sagrados, lá foram construídas igrejas e junto dessas igrejas foram construídas alguns mosaicos ou lindos mosaicos bizantinos. Então, já no período do século IV para o início do século V já tinha a arte bizantina na igreja. Então foi essa nossa entrevista com o Padre Aloísio. Muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês e também essa preocupação em fazer essa entrevista, que para vocês é importante, né? Então eu poderia só concluir para vocês dizendo que o Império Bizantino ou a arte bizantina, ela influenciou muito, né, na história da Igreja. Tanto, como nós dissemos, esse ícone,
né, a chamada Cruz de São Damião, ele é bizantino. Quando a gente vai para Israel, que a gente compra ícones de Nossa Senhora, são ícones bizantinos. E em Israel, naquela região toda do Oriente, são utilizados muito ícones bizantinos. Quando a gente usa também o dourado nas igrejas, ainda hoje, ainda são traços bizantinos. Quando a gente faz aqueles próprios mosaicos ou usa os azulejos, tem também uma característica bizantina. A gente muitas vezes atribuiu os azulejos azuis a Portugal, mas na verdade a gente classificou como mosaicos ou como azulejos portugueses. No entanto, não foi português, foi exatamente oriental, bizantino, levado para os portugueses. E aí, devido a muita influência, porque também nesse período foi um período que teve influência dos muçulmanos. Os muçulmanos surgiram, né? Mais ou menos nesse período também influenciaram. Muito obrigada. Bom, como vocês viram a entrevista com o Padre Aloysio? Agora vamos falar com o nosso repórter Gustavo, caracterizando a arte bizantina. Bom dia, eu vim apresentar para vocês as principais características da arte bizantina. Em tudo que eu vou falando, vai aparecer as artes bizantinas aqui do lado. Bom, eu vou começar com a introdução. A arte bizantina se refere às manifestações artísticas, como pintura, arquitetura, mosaico e escultura, próprias do Império Bizantino, entre os séculos V e XV. As principais características da arte bizantina recebeu a influência da cultura greco-romana e oriental, principalmente da Síria e Ásia, realizando uma mistura desde diferentes aspectos culturais. Estilo artístico teve a presença marcante do uso de cores, presença marcante de temas religiosos como o cristianismo. A pintura bizantina, como vocês podem ver aqui do lado, destaque para os afrescos, pinturas feitas em paredes, principalmente de igrejas. O tema religioso predominou principalmente a pintura de imagens de Cristo e da Virgem Maria. A arquitetura. Na arquitetura, podemos destacar a construção de grandes e imponentes igrejas, cuja característica principal era a presença de cúpulas. As decorações de pinturas religiosas no interior das igrejas eram muito utilizadas. A escultura. A escultura bizantina caracteriza pela influência oriental, sendo uma referência de geração do Império Romano do Ocidente. Podemos citar principais uniformidades e nitidez, falta de naturalidade e presença de linhas geométricas e folhas estilizadas. E por último, os mosaicos. Foi um tipo de arte muito difundido no Império Bizantino, principalmente na era do Euro, época do reinado do imperador Justiniano, em 1526 a 1565. As imagens de mosaico eram formadas pelos artistas a partir de pequenas e coloridos pedaços de pedra colados em parede. Então foi isso nossa reportagem de hoje. Tenham um bom dia e obrigada. Tchau.